Fala, meus queridos, ano novo chegou com novidades importantíssimas no Axie Infinity. Depois de alguns anos de espera, a gente finalmente recebeu o Axie Homelands, o famosíssimo e aguardado jogo das lentes do Axie Infinity, rapaziada. Eu acho que esse é o lançamento mais aguardado do Axie até agora, cara. Enfim, ele finalmente tá aqui e hoje eu vou te mostrar como é que ele tá funcionando, vou te dar algumas dicas e vou te falar também o que vem por aí, né? O futuro das lentes. Não é só isso aqui que a gente tá vendo hoje, né? Ainda tem um projeto em desenvolvimento. Então vem comigo, eu sei que você tem muito tempo aguardando por esse vídeo. 84 anos. Rapaziada, estamos finalmente vendo Lunácia. Esse daqui que é o mundo dos Axies, pessoal. Ele tá muito lindinho. Lembrando que a ideia inicial era um modelo isométrico, né? Bem diferente do que tá aqui. E aí eles decidiram mudar para esse modelo 3D, que é o que a gente tá vendo aqui hoje. Inclusive, já deixa aí nos comentários qual modelo vocês acham que ficaria melhor, né? Vocês preferiram esse modelo 3D mesmo? Pois bem, vocês talvez já tenham visto aquele mapa ali, né? No canto superior direito. Eu tirei a minha câmera para vocês poderem ver. Esse daqui é o mapa de Lunácia, né? Ele é bem gigante. A gente vai ter a possibilidade de sair navegando por tudo isso daqui. E a ideia é essa, que ele se torne um jogo de mundo aberto, mas por enquanto não tem muita coisa para fazer nesse planetinha aqui, a não ser dentro da sua própria land. Bom, eu vou começar explicando para vocês que essa primeira versão é uma versão alfa. Quem já conhece o Axie Infinity já tá ligado, né? As coisas lançam bem cruas e vai melhorando ao longo do tempo. Então, nesse primeiro momento, só quem pode jogar são os donos de lands. Eu sei que vocês já vão me perguntar aí se eu tenho lands, a resposta é não, mas quem tem amigo tem tudo. E eu tenho acesso a todo tipo de terreno aqui, inclusive lands místicas. Então não se preocupe, a comunidade brasileira tá bem abastecida de terrenos aqui, beleza? Um grande abraço aí pro pessoal da Zone World, da Move NFT, que eu sei que são pessoas que estão abastecidas de lands e estão dispostas a representar o Brasil aí nessa nova gameplay. Se você curtir esse jogo de tipo construção de base, com certeza você vai conseguir jogar esse joguinho aqui, beleza? Mesmo se você não tiver uma land. E fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o planejamento desse jogo das lands até 2026. Vou te explicar como é que funciona essa versão de hoje, que é a fase 1, e o que mais vai ser implementado dentro de cada uma das fases, né? Vai até a fase 4. Muito bem, amiguinhos, vamos então mergulhar mais profundamente num terreno aqui para ver como é que isso aqui funciona. Quem jogou Clash of Clans ou até Age of Empires vai ter muita familiaridade com esse tipo de jogo aqui de construção de base. Eu particularmente me amarro nesse tipo de jogo aqui. Ele é bem viciante, né, e te deixa preso aqui por várias horas porque sempre tem alguma coisa para fazer. Então vamos começar explicando sobre essa construção aqui, ó. Essa daqui é a construção principal, é o chamado Altar de Atia. Como se fosse o seu centro de vila do Clash of Clans ou a sua cidadela lá do Age of Empires. Essa construção, ela serve como, primeiramente, um depósito de recursos. Então aqui você consegue guardar madeira e pedra, por exemplo. Ainda vou falar dos recursos mais pra frente. Aqui também, se você clicar aqui no centro, tem a opção das pesquisas. Então tem diversas pesquisas de aprimoramento para você fazer. Se a gente for ver, eu tô fazendo uma aqui, ó, que tá faltando 15 minutos para terminar. Então se eu clico aqui, ó, cada uma dessas é uma das pesquisas que eu posso fazer. Qual que é a dica aqui, pessoal? Sempre estejam fazendo as pesquisas. Elas são de graça, elas só demoram tempo para fazer. Então acabou uma, já bota a próxima para fazer. Tem várias pesquisas para serem feitas aqui, então sempre que você estiver jogando, já bota as paradinhas para pesquisar e ir aprimorando as suas casas, beleza? Essa paradinha aqui também tem nível, né? O meu centro tá no nível 3. E aí ele vai te pedir alguns recursos de madeira, de pedra, de ouro e de tempo também para ir fazendo o upgrade disso. Quanto maior o level, vai desbloqueando as novas casas, vai desbloqueando as novas coisas. É bem aquela coisa do centro de vila do Clash of Clans mesmo. Agora, qual que é um bizu grande que eu posso passar aqui sobre o Altar de Atia? Lembra que eu falei pra vocês que ele é um depósito de recursos, que você pode guardar madeira e pedra aqui nele? Então no comecinho do jogo, que você ainda não tem essas casinhas aqui pra guardar a madeira e a pedra, você pode pegar o seu altar e clicar nesse botão aqui para deslocar ele de lugar. Então vamos supor que eu quero farmar essas árvores que estão bem aqui, ó. Eu posso, por exemplo, posicionar o meu altar bem aqui pertinho, porque aí o meu Axie ele coleta essa árvore e já deposita aqui bem perto, assim como a gente fazia no Age of Empires mesmo. Então não deixe o seu altar muito longe dos recursos se você for usar ele como local de depósito. Porque os Axies eles andam bem devagar pelo terreno. Então se o meu altar tá aqui e eu mando ele farmar essa árvore lá longe, ele vai ter que caminhar até lá, pegar a madeira, depois voltar até aqui. Então deixa sempre bem perto dos seus recursos, beleza? Bom, falando mais especificamente dos recursos, os principais são esses três aqui: madeira, pedra e ouro. Madeira você vai coletar pegando essas árvores que tem no seu terreno. A pedra, você vai encontrar esses depósitos de pedra aqui dentro do seu terreno. Vocês vão ver que eles são mais escassos, mas eles são mais concentrados, né? A madeira ele farma muito rapidinho uma árvore dessa.
mas essa pedreira aqui demora bastante para você farmar ela. Esses são os recursos mais básicos, vocês vão usar madeira e pedra para quase que tudo aqui, para fazer arma, para construir casa, para dar upgrade nas casas, enfim, para fazer tudo você vai usar madeira e pedra praticamente. E o ouro também talvez seja o recurso mais importante do jogo, praticamente tudo aqui vai consumir ouro. E qual é a melhor forma de você ganhar ouro nesse jogo, rapaziada? São as missões. E aqui tem dois tipos de missão. Aqui tem um hotkeyzinho ó, né? Nesse livrinho aqui, tem as missões meio que do meu centro de vila, né? Então meu centro de vila tá no 1, eu tenho essas missões. Notem que elas me dão ouro. No centro de vila 2 eu tive essas missões. E agora que eu tô no 3, eu tenho essas missões aqui. Eu já tô até quase que terminando esse centro de vila 3. Quando eu melhorar pro meu centro de vila 4, né? Meu altar de arte é nível 4, eu vou desbloquear aqui o nível 4. Outro tipo de missão é aquela que tá bem aqui embaixo, aqui ó, bem nessa teclinha K. Essas aqui são as missões diárias e semanais. Então ele vai te dar algumas missõezinhas aqui, elas dão bastante dinheiro. E quando você termina 5 missões diárias, por exemplo, você ganha um bônus. E as missões semanais aqui, quando você termina 8, você também ganha um bônus. Então dá uma lida aqui no que ele tá te pedindo, foca nessas missões, elas são a principal forma de você conseguir dinheiro. Uma dica bem legal que eu posso dar pra vocês aqui é que tem uma missãozinha no começo que pede pra você comprar 30 itens de outros jogadores. O bizu que eu passo é, compra um item que vale 1 de ouro 30 vezes. Então você vai lá e compra, por exemplo, uma madeira por 1 de ouro e compra só uma mesmo. Faz 30 ordens de compra, porque assim você vai completar essa missão da forma mais fácil, gastando apenas 30 de ouro, beleza? Então as missões são a principal forma de conseguir ouro. Ainda tem outra forma, eu vou explicar mais pra frente, mas por enquanto vamos falar sobre como armazenar os seus recursos. Eu falei que o altar de Atia armazena os seus recursos, mas eu também tenho essas casinhas aqui que estão distribuídas, por exemplo, que armazenam madeira. Tem as casinhas que armazenam pedra, tem as casinhas que armazenam metais e minérios. Então você vai construindo essas casinhas para armazenar os seus recursos. Eu tenho um menu aqui ó, no meu hotkey V, por exemplo, e ele te fala exatamente o que tem. Olha, no meu altar de Atia tem esse stand de madeira, esse stand de pedra. Aqui eu tenho mais esse stand de madeira, aqui eu tenho mais esse stand de pedra. Cada uma dessas aqui é uma das casinhas. Ó. Aqui eu tenho essas frutinhas, essas coisas. Aqui eu tenho 10 frangos. Então sempre que eu quiser saber onde é que estão os meus recursos, claro, eles estão sempre somados aqui, pessoal. Você não precisa ficar pegando recurso de cada lugar. Os Axes são inteligentes, eles sabem onde é que estão os recursos. Mas eu posso clicar nesse menu aqui e ver exatamente o que eu tenho de cada coisa e aonde é que eles estão alocados. Se eu fizer um upgrade aqui nessa casinha da madeira, por exemplo, eu posso guardar mais madeira. Então no comecinho você consegue, sei lá, ter 50 de madeira. Aí você dá um upgrade, agora cabe 100 e assim por diante. Uma outra coisinha bem boba que a gente tem aqui é a possibilidade de construir essas estradinhas aqui na base, ó. Essas estradinhas fazem os seus Axes andar mais rápido. Então aqui nesse meu centro, que tem várias coisinhas, então tem essas fazendinhas para os meus Axes plantarem, aqui tem algumas casinhas de produção que eu uso. Então se os meus Axes forem andar por aqui, você pode construir essas estradas para eles conseguirem se deslocar um pouquinho mais rápido. É uma coisa boba, mas também deixa a vila mais bonitinha. Outra coisa muito importante, pessoal, é você focar o início da sua gameplay em aumentar o número de Axes que você tem. No começo do jogo você vai começar com a Puff e o Buba aqui, são só 2 Axes para você trabalhar. Então conforme você vai subindo o nível do seu centro de vila, né, do seu altar de Atia, e você constrói casinhas como por exemplo essa daqui, a Hemp Hut, ela vai te dar mais trabalhadores. Inclusive eu poderia até fazer um upgrade nela aqui, provavelmente. Se eu fizer esse upgrade aqui, eu vou conseguir ter mais um Axe. Eu até tô dando mole, já devia ter feito isso antes. Quanto mais Axes você tiver à sua disposição, mais rápido você vai conseguir fazer as coisas. Você pode botar mais Axes para coletar recursos, para fazer upgrades, para construir coisas, para craftar coisas, para plantar, para cuidar de animal. Tudo você vai precisar dos Axes, né? Tudo isso aqui são ações que os seus Axes fazem. São os seus trabalhadores do Clash of Clans, né? Eu vou ficar dando essa referência do Clash of Clans, pessoal, porque foi o jogo que eu mais joguei nesse estilo de construção de base. Então, foca a sua gameplay em aumentar o nível dos seus Axes sempre que possível. Essa tem que ser a sua prioridade, porque isso vai te acelerar na sua gameplay. Outro aspecto do jogo aqui é a agricultura, né? Então tem essas fazendinhas aqui, eu posso clicar na fazendinha dessa daqui e produzir. Aqui a minha, por exemplo, ainda produz trigo e milho. Então, isso aqui são ingredientes básicos para fazer comida. Essa casinha aqui no centro, por exemplo, é onde estoca a comida, né? Por isso que as minhas fazendinhas estão bem perto, porque ele produz a comida aqui nessa fazendinha e ele já entrega bem aqui próximo, né? Então, é sempre importante você deixar essas casas de armazém bem pertinho uma das outras, beleza? Aqui, por exemplo, eu tenho a cozinha, olha. Eu posso pegar minha batata, por exemplo, e fazer batata frita. Não tenho mais também. Acabaram minhas comidas aqui, né? Eu tô bem magro de comida. Eu já preciso plantar mais coisa aqui, pessoal. Mas a ideia é essa. Eu simplesmente vou fazer trigo, vou fazer milho, vou fazer cana-de-açúcar, o que eu for plantar aqui e depois eu vou processar em outra casinha, né? Então eu faço o milho, depois eu venho aqui na cozinha, transformo esse milho em batata frita e por aí por diante. O jogo tem também um aspecto de pecuária, né? Você tem como
criar galinhas, acho que tem como criar porcos também. Então eu ainda não cheguei nesse momento do jogo, mas eu sei que tem. Por exemplo, aquele frango que eu mostrei pra vocês, ó. Eu tenho já a casinha de estocar comida e eu já tenho esse frango aqui, por exemplo, né? Tem ovos também, então você tem essa criação de galinhas, tem esse aspecto da pecuária também. Um outro recurso do jogo são os minérios e metais. E tá vendo que meu Axie tá fazendo um processo aqui de fazer uma barra de bronze, como se fosse? Eu peguei um minério bruto e tô processando ele. E onde é que ficam esses minérios, né, Nesk? Isso é uma parada que a galera tá quebrando bastante cabeça, porque eles não aparecem aqui no seu terreno. Mas se eu clicar com a tecla 2, eu dou um zoom out do meu terreno e eu consigo ver que nas bordas dos terrenos, olha só, tem alguns minérios, ó. Isso daqui, por exemplo, ó, é um minério, isso daqui é um minério, isso aqui no meu terreno mesmo é um minério. Então os meus vizinhos, eles vão ter os minérios. E aí eu preciso mandar o meu Axie ir até lá. Então vamos supor que eu clico aqui, ó, ele vai me mostrar o que tem nesse local. Ó, aqui tem minério de ferro e minério de cobre, 95%. E minério de ferro 30%. Eu posso mandar os meus Axies virem até aqui e pegar esse recurso, beleza? Então, minérios, eles estão meio que fora do seu terreno. Você precisa coletar eles lá de fora, trazer para cá e aqui você vai processar. Com esses minérios você vai fazer armas e armaduras. Claro, primeiro você precisa processar ele. Você pega o minério cru, depois faz esse processo que eu tô fazendo aqui de transformar ele meio que numa barra de ferro mesmo. E aí esse é um bom momento para eu te falar dos tipos de lands. Obviamente, cada tipo de land, né, a savana, a floresta, o ar, cada uma vai ter a sua peculiaridade. A savana, por exemplo, é uma land mais seca, a agricultura nela é mais lenta, a floresta cresce mais árvore, então tem algumas peculiaridades assim positivas e negativas. Outra coisa, se eu clicar na minha land aqui nas informações, eu posso ver o tipo da minha land, que é uma floresta, então ele me mostra aqui, ó, tem mais produção de agricultura, isso aqui é a duração, tá, pessoal? Então tá menos 18%, menos 17%, é porque é mais rápido, né? 18% mais rápido a minha produção de agricultura. Então essas são as vantagens de uma land de floresta. Mas aqui do lado eu tenho propriedades de lands. Isso aqui é um negócio bem interessante e bem complicado, pessoal, porque se eu clicar nessa engrenagem, ele vai me mostrar que a minha land é do tipo normal, mas eu posso mudar a minha land para um terreno de agricultura ou um terreno de metalurgia, né? Só que isso daqui, eles avisam que é uma vez apenas. Então eu posso, isso aqui é mais para quem tem vários tipos de lands, né? Se você só tem uma, é melhor você ficar no normal mesmo. Mas se você tiver vários tipos de lands, você pode transformar algumas delas numa fazenda e algumas delas numa indústria, como se fosse assim, né? Então, a land de agricultura, ela é pior na produção de metal e melhor na produção de agricultura. E a land do metal, ela é o contrário, né? Então, para quem tem vários tipos de land, você pode especializar o seu terreno para fazer um certo tipo de trabalho. Mas claro, se você só tem um terreno, você só deixa aqui no normal. Lembrando que não tem como mudar isso daqui. Se você colocar para uma land para agricultura e aplicar aqui, é uma vez apenas, ok? Então usem com muita sabedoria isso daqui. Pois bem, eu já falei para vocês dos alimentos, eu já falei para vocês que eu posso cozinhar eles aqui e fazer esses outros tipos de alimentos. E o que isso me influencia, pessoal? Tanto esses alimentos quanto os equipamentos que eu posso fazer, né? Então eu posso fazer capacetes, eu posso fazer armaduras, eu posso fazer escudos, eu posso fazer nessa outra casinha aqui, eu posso fazer armas, né? Espadas, martelos, arco e flechas, né? Então tem várias coisas que eu posso fazer aqui. Tudo isso para eu jogar o modo aventura. E o modo aventura, pessoal, ele funciona da seguinte forma: de tempos em tempos, esses aventureiros vão passando pelo meu terreno aqui, ó, tá vendo? Então agora eu tenho 7 aventureiros aqui no meu terreno e eles estão esperando algumas coisas para eles irem pra porrada. Eu posso simplesmente pegar um desses caras aqui, deixa eu pegar um mais fraquinho, e mandar ele aqui em Release NPC, ó, e aí ele fala assim, ó, esse cara tá sem nenhum equipamento, você quer mandar ele mesmo assim? E eu posso simplesmente mandar ele sem nenhum equipamento. Mas eu posso também vender para ele, por exemplo, uma batatinha frita. A batatinha frita ele me fala aqui, ó, aumenta o ataque em 50. Então eu vou vender a batatinha frita para ele por 5 moedinhas de ouro e vou aqui, ó, em sell, e ele vai pra porrada com essa batatinha frita. E se eu tiver os equipamentos também, eu posso pegar aqui e botar uma batatinha frita nele, eu posso colocar um martelinho nele, que eu já fiz, eu posso colocar uma armadura, eu tô sem armadura aqui no momento, mas eu posso equipar esse cara com poções, com armadura, com acessórios, e mandar ele pra treta aqui, por exemplo, ó, se eu vender o martelo e a batata frita pra ele, eu vou ganhar 25 de gold e eu posso mandar esse cara pra porrada. Esses NPCs aqui, esses aventureiros, eles têm algumas peculiaridades, né? Ele pode ser do tipo guardião, que é um tipo defensivo, ele pode ser um guerreiro mais ofensivo, ele pode ser esse healer aqui, que é o curandeiro, adequando as coisas que você manda nele de acordo com o estilo dele, né? Ele também tem alguns tipos de raridade, tá vendo que os meus estão todos no normal aqui, né? Mas tem alguns guerreiros lendários, guerreiros elite, algumas coisas assim mais fortes, ele tem esses status todos.
Alguns deles vão ter poderes especiais, ele tem as skills dele. Isso não é muito influenciante agora, pessoal, porque o modelo de jogo tá desse jeito aqui, ó. Vamos supor, esse cara que eu acabei de mandar, vocês viram mandando, eu consigo ver ele brigando aqui na aventura, ó. Mas é uma luta passiva, pessoal. Vocês não vão fazer nada. Nessa fase 1, a luta é passiva. Você simplesmente manda o cara e você pode assistir ele duelando aqui se você quiser, ver onde é que ele chegou, ver qual foi o problema dele, pra você tentar fazer o melhor possível. Tá vendo ali que eu tenho esses mais 473 cristalzinhos? Esses aqui são os pontos do PVP. É isso aqui que vai contar pra leaderboard. Então, como é que funciona exatamente esse modo aventura? Ele vai por andares, né? Numa masmorra aqui. Então ele tá no 10º andar aqui. Se ele ganhar, ele vai pro próximo e ele vai ganhando esses pontos aqui pra mim, beleza? Quanto mais pontos esses aventureiros fizerem, mais eu vou pontuar na leaderboard do gameplay das lands. Uma vez que esse cara terminar, ó, ele acabou de morrer. Então ele morreu, ele perdeu, tá aqui como derrotado, e aí ele vem pra minha lista de caras derrotados aqui, ó. Esses aqui são todos os NPCs que eu já lancei. Eu já lancei 83 aventureiros. Eu posso ver, por exemplo, ó, o que chegou mais longe foi no andar 22. Eu posso clicar nele aqui e ver, ele levou uma batatinha frita, só uma batatinha frita. Mas ele era Legendary, tá vendo? Ele tinha uma raridade mais elevada, botei uma batatinha frita nele e ele chegou até o andar 22. Então esse tipo de coisa, se você quiser fazer um estudo mais minucioso para tentar pontuar mais, esse é o PVP do jogo, né? Que na verdade só vai contar pontos para essa leaderboard que tá bem aqui no cantinho. Então se eu clicar aqui em leaderboard, esse aqui é a pontuação do pessoal, ó. Eu tô em 495. Esse rankzinho aqui, no primeiro momento, vai contar só para ter alguns itens cosméticos, mas depois provavelmente o AXS vai ser distribuído através dessa leaderboard, beleza? Claro que a gameplay desse modo aventura vai melhorar. Essa ainda é uma parte muito, muito chatinha do jogo, né? Muito sem graça, eu diria. Você simplesmente equipa o personagem, manda ele e ele vai automaticamente lutando aí, tentar chegar o mais longe possível. Você não tem muito o que fazer, é basicamente só equipar o cara e mandar ele pra porrada. Então, pessoal, se vocês prestarem atenção, vocês vão entender que essa é uma outra forma de eu conseguir o ouro, né? Eu já tinha falado que a principal forma eram as quests, mas essa outra forma é produzindo alimentos, produzindo armadura, produzindo armas e vendendo para esses aventureiros irem pra porrada deles lá, e isso vai me trazer mais um pouquinho de ouro, beleza? Então tem que focar também na sua land, nessa produção dos alimentos, de armas e de equipamentos, de acessórios, de poções, para você vender pro aventureiro e tanto pontuar mais na leaderboard, quanto ganhar mais moedas de ouro para você continuar evoluindo a sua vila. Bom, uma outra casa que você já começa o jogo com ela é essa daqui, ó, é a caixa postal. Essa daqui é a casinha que vai permitir o comércio do jogo, né? Então eu posso comprar e vender itens. Se eu expandir esse menu aqui, eu vou ter aqui a Player's Bag, por exemplo, que vai mostrar absolutamente todos os itens que eu tenho, mas eu também vou ter aqui a casa de venda, né? A casa de leilão, seja lá o que for o nome. Então eu posso comprar ou eu posso vender itens, né? Vamos supor que eu quero comprar alguma coisa. Olha, tem alguém vendendo um escudo de pedra por 500 moedas. Tem alguém vendendo, sei lá, suco de morango por 120 moedas, ou um escudo de bronze por 45 moedas. Seja lá o que eu quiser comprar, tudo tá em algum terreno e vai vir pro meu. Tudo precisa viajar por Lunácia para chegar. Então vamos supor que eu vou comprar esse capacete de cobre aqui, ele tá lá do outro lado de Lunácia. Tem um frete, né? Esse negócio vai chegar para mim pelo correio aqui e uma hora vai chegar aqui na minha caixa postal. Eu vou entrar e ele vai estar aqui, por exemplo, ó, um pacote para eu vir aqui buscar. O Axezinho precisa vir aqui na caixa postal buscar esse pacote, beleza? Então não é simplesmente comprei e chegou, não. Comprei, o negócio vai fazer a viagem, vai chegar aqui, é tipo correio mesmo, pessoal. Tem um fretezinho, tem que esperar um tempinho até o negócio chegar e depois tem que vir aqui no centro buscar. Então é bem interessante esse sistema de comércio do jogo, né? Tudo que você produzir aqui você pode colocar à venda e o mercado do jogo é simplesmente esse entre os players. Eu não consigo comprar madeira, pedra, espada, armadura de nenhum outro lugar. Precisa ter um jogador vendendo, ele vai botar o preço dele lá e eu preciso comprar o preço que ele quiser, se eu estiver disposto a pagar, beleza? Para quem tem várias lands, também tem esse sistema aqui de transferência de recursos. Se eu tivesse várias lands, eu poderia montar um carrinho aqui e mandar para um outro terreno meu. Aqui também no lado esquerdo eu consigo gerenciar todas as minhas lands, né? Então aqui eu só tenho essa land de floresta nessa conta. Mas se eu tivesse várias lands, eu conseguiria gerenciar ele nesse menu aqui, beleza? Então para quem tem várias lands, dá para você fazer um bolo doido bem legal aqui. Inclusive as lands que são juntas, elas transferem os recursos, não sei se instantaneamente ou super rápido. Você tem toda uma ligação aí
que, por exemplo, você produziu pedra nessa land aqui e você quer fazer um upgrade em outro terreno que precisa de pedra, ele precisa transferir essa pedra daqui para lá, beleza, pessoal? No mais, é basicamente construindo as casas, né? Eu tenho esse menuzinho aqui no C, ó, e esse é o menu de construções. Aqui aparecem todas as casas que eu posso construir. Eu só tenho mais essa daqui que eu posso construir mais uma, né? É como se fosse fazer carvão, né? Transformar a lenha em carvão. Posso construir uma outra dessa, mas eu não preciso de outra dessa, né? Eu não uso tanto essa casa, não preciso produzir tanto carvão assim, então eu ainda não construí. Uma outra dica legal que eu lembrei aqui, pessoal, lembrando aquele hotkey 1, 2 e 3, né? Se eu apertar o 2, ele dá um zoomzinho meio que para fora da minha vila. Se eu apertar o 3, ele dá um zoomzinho menor ainda. Uma outra parada que você pode fazer, rapaziada, é o seguinte: se você for dormir, se você for parar de jogar pelo seu dia, por exemplo, você pode mandar os seus axes virem coletar, assim como eu fiz aqui, ó, coletar recursos nos nodes. Lembra dos nodes? São aqueles pontinhos rosas do mapa. Eles têm vários recursos, por enquanto eles só têm madeira, então eu posso mandar o meu axe e vir buscar madeira aqui, ó. É uma viagem muito longa, mas você vai estar dormindo, então é melhor do que deixar ele parado. Ele vai ficar vindo e voltando aqui com madeira, vai ter bastante madeira para quando você voltar a jogar, você já vai estar cheio de recursos, beleza? Então pega esse bizu aí, quando vocês pararem de jogar, manda o axe de vocês coletar recursos aqui nos nodes, no node mais perto de você, dá uma olhada em volta, né, ver onde é que tem nodes perto. Ó, esse aqui já tá... Ah não, tá não, só não tava carregando. Então eu posso mandar o meu axe buscar recurso em algum desses nodes aqui e ele vai ficar fazendo essa viagem bem longa, mas vai ficar trazendo madeira pra mim a noite inteira. Bom, um outro ponto interessante e aqueles itens no Marketplace, né, Ness, que a gente podia comprar com Ethereum, né? Eles já estão ativos? Mais ou menos, pessoal. Se você tiver, você pode vir aqui na sua Player's Bag e aqui em Decoration, por exemplo, ele vai ter os itens que você tem na sua conta Ronin. Você já pode colocar eles no seu terreno, só que eles só vão servir de decoração no momento. Se você for lá no Marketplace do Axie, os itens ele tem um buffzinho, por exemplo, as bestas têm 10% mais de ataque nesse terreno, esse tipo de coisa, mas isso ainda não tá valendo, beleza? Esses buffs, esses debuffs, esses efeitos especiais ainda não estão valendo, por enquanto só o aspecto cosmético desses itens. Agora, rapaziada, lembra que eu falei pra vocês que esse é apenas o alpha, né? Essa é a primeira fase de 4 fases do desenvolvimento desse jogo. Então aí na tela pra vocês, vou explicar cada uma dessas 4 fases. A gente tá então na fase alpha, na primeira fase, então nesse momento a gente tem a gameplay apenas pros donos de lands, né? Só quem tem as lands podem jogar. Claro, o cara pode gerar um e-mail em senha e pode passar a conta para outra pessoa, como eu tô fazendo aqui, por exemplo. Mas não existe nenhum benefício para você jogar na land de outra pessoa, né? Apenas o dono da land está se beneficiando disso. Então, por enquanto, a gente pode coletar, processar, fazer crafting, né? Fazer armaduras, fazer armas, tudo isso que eu já mostrei para vocês. Negociar recursos. A gente tem todo esse gameplay de base, de construção de vila, de construir casinhas, de melhorando as casinhas e desenvolvendo a sua land. A gente tem também aquele modelo de batalhas automático, né? As batalhas idle. Então, você simplesmente coloca o aventureiro lá para ir na batalha dele e só pode observar. Você ainda não pode influenciar essa gameplay de nenhuma forma. Tem também essa negociação de recursos, né? Esse é um aspecto interessante desse jogo. Você pode vender, você pode comprar recursos de outros jogadores e a gente já tem também a leaderboard, né? A gente já tem um ranking de quem são os melhores jogadores. Por enquanto, como eu falei, eles vão ganhar itens cosméticos, mas na fase 2, aí sim, o loop do AXS vai ser implementado. Na fase 2, então, vão chegar vários aspectos chave para o desenvolvimento desse jogo. Então vai chegar, primeiro, essa economia do AXS, então tanto a geração de AXS quanto a queima de AXS, né? Você ganhar e gastar AXS com o gameplay das lands vai chegar já na próxima fase, na fase 2 do jogo. Lembrando que quem tem land hoje em dia tá com essa land em staking, né? Tá ganhando as recompensas de AXS de forma passiva. Isso vai acabar, pessoal. Quando chegar a fase 2 do jogo, não tem mais stake de lands. As lands não vão mais gerar AXS de forma passiva. Para você gerar AXS com as lands, vai ter que ser jogando. E aí vai ser implementada também a delegação das lands, como se fosse uma scholarship. Agora sim, o dono da land, eu tenho a land como forma de investimento, eu não quero jogar, não tenho interesse nesse jogo, eu posso delegar, posso fazer uma scholarship, achar alguém que gosta para jogar esse jogo para mim, e aí nós dois vamos ganhar com isso, beleza? Então, só na fase 2 que vai ter, de fato, esse modelo de scholarship. Claro, pode jogar já, se você quiser conhecer alguém que tem uma land, você já pode jogar na land dessa pessoa. Outra coisa interessante que vai ser implementada na fase 2 são os axes NFT. Se vocês repararem bem, eu
só joguei ali com a Puff, o Buba, a Ena, esses Axes Starters, né? Os Axes que não são NFTs, os Axes gratuitos. Na próxima fase, na fase 2, aí sim a gente vai poder usar os nossos próprios Axes. E eu não sei dizer pra vocês se a classe vai influenciar alguma coisa, se as partes do corpo dos Axes vai influenciar alguma coisa, eu ainda não sei. Tô bem curioso, inclusive, pra descobrir isso, né? Como é que os nossos Axes NFTs vão ser diferentes ou não vão ser simplesmente uns trabalhadores como qualquer outro. E por fim, a última coisa que vai chegar na fase 2 são os bônus de lentes conectadas, né? Então, quem comprou várias lentes juntas são os chamados states, né? Os chamados estados. Por enquanto, você pode transferir recurso de uma para outra de forma mais facilitada, mas futuramente essas lentes conectadas, né? Elas vão trazer vários bônus para os donos dela. Então, quem comprou várias lentes juntas vai ter vários benefícios aí a partir já da próxima fase, a fase 2. Agora, falando da fase 3, aí sim vão ser implementadas mecânicas de tokens mais profundas, né? Em um gameplay mais otimizado. Então, a gente vai ter compras dentro do app, você vai poder passar o seu cartão para comprar coisas ali dentro do gameplay das lentes. Isso é muito legal porque ajuda bastante na economia do jogo, gera bastante dinheiro, né? Essas compras dentro do app geram bastante dinheiro na economia. Lembrando que a economia do Axie é descentralizada, então todo mundo acaba se beneficiando disso. A gente vai ter também alguns tokens novos para as lands, os buffs dos itens das lands. Então, lembra que eu falei para vocês que aqueles itens do Marketplace, você pode usar eles só como efeito decorativo por enquanto? Aqueles buffs, né, aqueles efeitos extra dos itens, eles só vão começar a valer na fase 3, pessoal. Dá pra gente esperar, quem sabe, uma valorização desses itens lá na fase 3, beleza? Que por enquanto ele só tem efeito cosmético. A gente vai ter também mais itens NFTs, aí eu já não sei quais são esses itens, mas novos NFTs introduzidos ao gameplay das lands. A gente vai ter estruturas mais avançadas, e aí pode ser estruturas que você precisa ter várias lands conectadas para construir, ou sei lá, só coisas muito mais complexas e mais avançadas mesmo, outros tipos de casinhas para você construir. E a gente vai ter também eventos dentro do jogo. Então, essa fase 1 que a gente tá é uma fase bem crua, a fase 2 já é uma fase bem mais madura, já com o ciclo econômico do AXS, e a fase 3 a gente pode dizer que é a fase adulta do jogo mesmo, né? Aí já tem, os itens já estão valendo, os nossos Axie NFTs já foram implementados, já tem outros itens NFTs, já tem estruturas avançadas, já tem eventos dentro do jogo, vai estar com bastante cara de um jogo bom lá na fase 3, pessoal, já vai ser a fase bem mais madura do jogo. E aí, por fim, a fase 4, a última fase de gameplay das lands, desse planejamento aqui, tá programada para 2026, então daqui 3 anos apenas, aí sim vai ser a abertura das portas do gameplay de lands para todo mundo, né? Então, mais acessibilidade e batalhas mais profundas. Então, duas coisas muito importantes vão chegar na fase 4. Primeiro, quem não tem land vai poder jogar. Todo mundo vai poder jogar o gameplay das lands, o Axie Homeland, na fase 4, programada para 2026, né? Demora ainda, mas esse dia vai chegar. Então, quem não tem land, todo mundo vai poder jogar. Não tem land, não tem scholarship, mas eu quero jogar, você vai conseguir jogar nessa fase 4. Também vai aprimorar a recepção de novos jogadores, né? Então, não sei se vão ter ações de marketing, eles vão chamar os jogadores para jogar isso daqui. Também acessibilidade mobile, então o jogo vai estar na Apple Store, na Google Play, para você baixar no seu celular. Vai ser um joguinho normal, um joguinho bem feito, um joguinho completo lá na fase 4. E por fim, a coisa mais importante, as batalhas de masmorras, né? As batalhas de dungeons aqui na fase 4. A gente tá com essa batalha automatizada agora nessa fase 1 e talvez ela só vá mudar lá na fase 4, pessoal. Na fase 4 aí sim vai ter uma gameplay mais complexa para as batalhas de masmorra desses aventureiros aí, mandar eles na batalha com um escudo, com espada, vai controlar o personagem, seja lá o que for. Essa batalha mais profunda vai acontecer lá na fase 4. Essa sim é a fase final do jogo, a fase mais madura de todas, onde todos conseguem jogar, só baixar lá no celular e começar a jogar. O projeto inicial das lands era bem diferente desse aqui que a gente viu hoje. Se você quiser saber tudo que a gente sabia sobre as lands no passado, para você comparar com isso que a gente viu aqui nesse vídeo, eu tenho um vídeo bem completo aqui sobre as lands que é bem interessante de assistir para ver o que foi planejado e o que foi entregue. Eu vou deixar o vídeo aqui na tela, é só você clicar, a gente se vê lá. No mais, obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo aqui. Eu te desejo sempre muita saúde e até a próxima.